Para isso, conversamos com o infectologista Júlio Croda. Vai trazer vários aspectos com relação à doença nessa conversa aqui com a gente. Tudo bom, Croda? Bem-vindo mais uma vez aqui à CNN. Bom dia. Bom dia, Carol. Prazer estar aqui falando sobre dengue. Croda, destacando aqui os números da dengue, antes de falarmos especificamente sobre a vacina, estamos falando de uma explosão de casos da doença no Brasil. Mais de 217 mil casos de dengue, 15 mortes confirmadas. O que explica esse aumento de casos agora em 2024? Porque, historicamente, falamos no aumento de casos da doença em meses como março, abril, maio, porque agora, em janeiro de 2024, já temos a explosão no número de casos confirmados da dengue. Os números são bastante impressionantes, né, Carol? Porque a gente teve um recorde de casos de dengue e de óbitos de dengue em 2023. E quando a gente compara as 3, 4 primeiras semanas de janeiro, esse aumento em algumas localidades chega a mais de 100%, a mais de 200%. Então, a gente observa, como você falou, a gente está no início de uma epidemia de dengue no Brasil, sendo que diversos estados, como o Distrito Federal, Minas Gerais e Acre, já decretaram estado de emergência. E a gente acredita e deve ocorrer um aumento ainda mais expressivo nas próximas semanas, chegando ao seu pico entre abril e maio. Croda, o Pedro Duran, nosso analista, também tem uma pergunta para você. Pedro. Tudo bem, doutor? Bom dia, obrigado pela conversa. Eu queria entender, na tua avaliação, qual que é hoje a melhor estratégia para além da vacina que a gente está esperando aqui no Brasil. Vai ter uma troca de bula para ela começar a ser distribuída ainda numa quantidade muito pequena, de 3 milhões de pessoas imunizadas, 6 milhões de doses, mas várias outras estratégias já foram tentadas para o problema da dengue, que não afeta só o Brasil, afeta o mundo todo. Então, a mudança na genética do mosquito, uso do fumacê, as estratégias de bloqueio. Qual que é, de todas que foram testadas hoje, a melhor estratégia que, na tua opinião, o Brasil deveria adotar para poder combater a dengue? Ô Pedro, na realidade, né, a gente tem apenas uma única estratégia de prevenção, que é o controle vetorial. A maioria dos focos do mosquito da dengue são focos intradomiciliares. Então, é muito difícil você convencer a população de eliminar esses focos. Nós temos no Brasil uma expansão da área urbana com pouca infraestrutura de serviços como água, esgoto, coleta de lixo. Isso favorece muito a proliferação do mosquito. Então, assim, a gente sabe que a principal medida é a eliminação dos focos. Nós temos inovações importantes. Nós temos a vacina com acesso limitado a doses, nós temos o método Wolbachia, que o Ministério da Saúde fez um investimento importante nos últimos anos, desde 2020. Temos 10 cidades atendidas, mais de 7 milhões de pessoas cobertas por esse método da Wolbachia, mas ainda é muito pouco para o Brasil. Então, se a gente não tiver a incorporação dessas inovações, tanto no que diz respeito ao controle vetorial, como maior dose de vacina, nós teremos recorde de casos em 2024 e muito provavelmente nos próximos anos. Respondendo também a Carol, o que fez com que nós tivéssemos esse número de casos já no início da epidemia de 2024 são as mudanças climáticas, principalmente o efeito do El Niño, que se iniciou no ano passado e vai até abril, maio desse ano, que é justamente o período epidêmico da dengue. Então, esse aumento de temperatura favorece a proliferação do mosquito, a sua replicação, encurta o tempo dele sair de ovo para mosquito novamente e expande áreas do Brasil que antes a gente não tinha muita dengue, como Rio Grande do Sul e até a própria cidade de São Paulo, que a temperatura era mais amena. Então, essas mudanças são responsáveis pelo aumento dos casos e as nossas medidas de prevenção atual, que é o controle vetorial, não são tão efetivas. Croda, ontem me chamou a atenção na entrevista, na divulgação, inclusive, das informações por parte do Ministério da Saúde, uma declaração de que os casos confirmados de dengue, eles agora
correspondem, em sua maioria, a sorotipo 2. Os casos ultrapassaram os casos de sorotipo 1. E aí eu te pergunto, o que isso significa? Isso torna o cenário mais grave no Brasil? No Brasil, nos últimos anos, houve a circulação do sorotipo 2 e 1, né? Geralmente, eles se alternam ao longo das epidemias, né? Quando a gente observa que um sorotipo se torna predominante, isso indica, eventualmente, um maior número de casos. E por isso a preocupação não só com o sorotipo 2, que se tornou predominante, mas também com o sorotipo 3 e 4, que antes a gente não tinha detectado no Brasil nos últimos 10 anos, ele tinha circulado muito no passado, e agora a gente tem ele como sorotipo predominante no Amapá e já uma transmissão local em algumas cidades de São Paulo e de Minas Gerais. Então, se esse sorotipo, que não circulou no passado, ele se torna predominante, a gente tem uma parcela da população que nunca teve contato, ou seja, essa parcela está suscetível à infecção e a tendência é que isso reflita no maior número de casos, hospitalização e óbito. Pedro? Doutor, eu queria entender na tua avaliação para onde a gente deveria olhar. Você falou aí de São Paulo, Minas Gerais, Amapá. Hoje o principal problema está em grandes cidades, como é o caso de São Paulo, está em áreas mais rurais. Aqui na cidade, por exemplo, eu conversava com o Luiz Amarco, que é secretário da Saúde, que me disse que nos primeiros 15 dias de janeiro, eles já tiveram 40% mais casos do que todo o mês de janeiro de 2023. Então, realmente, um aumento bastante significativo. Para onde que a gente deveria olhar? Onde está o real problema hoje da proliferação do mosquito e da dengue, doutor? Com certeza nas grandes cidades, nas cidades acima de 100 mil habitantes, justamente os locais onde não existe essa infraestrutura de saneamento com chegada de água regular nos domicílios, a coleta de lixo e, inclusive, a fiscalização de terrenos baldios, de casas abandonadas. A dengue é uma doença que se adaptou a esse ambiente urbano. E nas últimas décadas, o Brasil sofreu uma transformação demográfica importante. Uma parcela importante da população se deslocou da zona rural para a zona urbana. Então, com certeza, nas grandes cidades, e você citou São Paulo teve um inverno atípico, com elevadas temperaturas. No ano passado, a gente teve recorde de temperatura em São Paulo, e isso favoreceu a manutenção da transmissão da dengue, um elevado número de casos no período do inverno, que fez com que nós chegássemos nesse início de janeiro, no verão, com a explosão de casos que a gente observa na cidade de São Paulo. Croda, vamos falar um pouquinho sobre a vacina contra a dengue. Há uma expectativa para o início dessa campanha de vacinação. Ontem, o Ministério da Saúde falando que aguarda a tradução da bula para que então seja definido um cronograma. Explica para a gente, Croda, como é que se dá todos os procedimentos até que a vacina esteja disponível no Sistema Único de Saúde? Além da tradução da bula, o que mais é necessário e também uma leitura sobre o que podemos projetar em termos de impacto a partir do início dessa campanha de vacinação. Existe um procedimento, que é adotado pelo SUS, especialmente, que é uma avaliação da qualidade da vacina que será distribuída pelo INCQS, que é um órgão vinculado à Fiocruz. Eventualmente, a bula ela pode chegar num pacote geral que agregue diversas doses de vacina, ou pode ser uma bula individual por frasco de vacina. Então, tem que discutir bastante com a Anvisa por que essa necessidade de bula individualizada. Eventualmente, poderia ser um processo simplificado, já que esse primeiro lote de vacina é uma doação da empresa, Não é uma compra do Ministério da Saúde. Então, a exigência de uma bula em português para um produto que foi doado e não adquirido pelo Ministério da Saúde tem que ser revista, tem que ser discutida entre o Ministério da Saúde e a Anvisa. A expectativa é que a gente inicie nossa campanha de imunização. É importante entender que o número de doses para 2024 é um número de doses bastante reduzido, vai atender 3,2 milhões de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em apenas 521 cidades.
menos de 10% de todas as cidades do Brasil. E a perspectiva para o ano que vem, 2025, eventualmente para 2026, é uma perspectiva também modesta de fornecimento de vacina. O próprio Instituto Butantan publicou essa semana os resultados parciais da sua vacina de dengue, que é uma vacina de dose única, deve estar submetendo o seu dossiê para a Anvisa ainda esse ano, eventualmente tendo a aprovação dessa vacina. Essa vacina ainda vai para a Conitec, talvez em 2025 ou 2026 o Butantan vai ter capacidade de ofertar essa vacina. Então, a perspectiva para 2024, nesse ano que se inicia com o pior cenário de dengue no Brasil, com certeza o pior janeiro quando a gente observa os números, não é a perspectiva que a vacina vai trazer um impacto importante em termos de redução de casos, hospitalização e óbito. O número reduzido de doses, iniciando em fevereiro, é uma vacina que requer 2 doses de vacina, essa segunda dose vai ser feita após 3 meses. O importante é que essa vacina garante uma proteção por pelo menos 57 meses, 4,5 anos, o que, de alguma forma, garante a proteção para essas pessoas que estão sendo imunizadas agora para as próximas epidemias. Pedro? Doutor, para poder entender, essa vacina funciona melhor para quem já teve dengue no passado? E também, por que o Ministério da Saúde escolheu esse público de 10 a 14 anos como prioritário para fazer a vacinação? A vacina funciona melhor para quem já teve dengue e funciona melhor para o sorotipo 2, que é justamente o sorotipo que está se tornando predominante no Brasil, como foi comentada pela Carol. Essa vacina, né, ela foi escolhida para ser iniciada a campanha nessa faixa etária por conta do risco individual dos adolescentes. A maior mortalidade, letalidade associada à doença é entre adolescentes e idosos acima de 70 anos. Os idosos por conta das comorbidades, né? E os adolescentes porque é nessa faixa etária que ocorre a segunda infecção. E a segunda infecção é o momento onde o paciente tem maior risco de evoluir com dengue grave, porque o organismo entende que aquela segunda infecção é a mesma infecção da primeira vez, do primeiro sorotipo, produz uma resposta imunológica para aquele vírus e a segunda infecção é um vírus diferente. Então, aquela resposta imunológica não controla a infecção e o vírus se replica com mais eficiência durante a infecção, levando a um risco maior de gravidade. Então, por isso que foi escolhido os adolescentes, porque é nessa faixa etária que geralmente ocorre a segunda infecção, que é a mais grave. Croda, para a gente encerrar aqui um pouco mais de prestação de serviço para quem está nos acompanhando, já falamos aqui sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, mas também para quem está nos acompanhando, quais são os sintomas da doença? Diante desses sintomas, o que fazer? Quais cuidados têm que ser tomados? Os principais sintomas da doença são febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, eventualmente manchas avermelhadas na pele. A pessoa deve procurar o serviço de saúde, deve ser acompanhada por esse serviço de saúde diariamente ou a cada 2 dias para verificar sinais de alarme. Os sinais de alarme são vômitos persistentes, dor abdominal intensa, hipotensão, confusão mental. Esses sinais indicam uma maior gravidade e a necessidade de internação hospitalar para hidratação vigorosa, endovenosa. A hidratação oral já não funciona mais nesses casos. E aí a população tem que ficar atenta a esses sintomas, mas os serviços de saúde têm que se organizar para atender essa demanda em excesso, para acompanhar esses pacientes adequadamente, para internar esses pacientes no momento oportuno para receber a hidratação endovenosa e evitar o óbito. Evitar o óbito é função do poder público. Depende da organização dos serviços de saúde de cada cidade e cada estado. Fico alerta. Júlio Croda, infectologista, mais uma vez aqui conosco. Mais uma vez também, muito obrigada, Júlio Croda. Até uma próxima.